Boa tarde. Hoje é 30 de maio de 2018, o último programa de maio que nós estamos fazendo. Hoje a gente está aqui com uma pessoa que vai falar sobre um tema que a gente já falou, mas de uma outra visão. Vamos falar sobre um fintech, né? Um fintecher, né? Como que fintecher. Tocar uma fintech, né? A gente recebe o Bernardo Pascovitch do Yubi, ou Yubi, como quiserem, né, Bernardo? A gosto do freguês, que vai contar sobre a ferramenta, sobre a vida de fintech e se alguém quiser montar uma fintech, como faz, né? Quais são os desafios, né? Tudo bem. Então, começando um pouquinho, Bernardo, conta pra gente um pouco da tua trajetória. Como é que você virou um fintech? Bom, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa. Eu sou advogado, brinco que ninguém é perfeito, né? Trabalhei alguns anos num grande escritório aqui em São Paulo, na área de mercado de capitais, fundos de investimento, securitização. E aí, aos poucos, eu percebia que era muito difícil encontrar opções para aplicar o meu dinheiro pessoa física. Como advogado, eu constituía fundos de investimento, emitia debênture, nota promissória, etc. Mas aplicar o meu dinheiro pessoa física era muito difícil. Comecei a conversar com amigos, conhecidos, familiares, colegas e percebi que ninguém sabia aplicar o seu dinheiro, ninguém sabia como encontrar o investimento. E aí, longa história curta, saí do escritório em 2014 para fundar o Yubi, para criar a minha fintech, ainda sem saber como seria o produto, mas fazendo muitas validações, entrevistando centenas de pessoas para entender o que elas queriam de melhor ou como elas queriam aplicar melhor o seu dinheiro. Aquela receita básica de uma startup que é onde tem uma lacuna para eu preencher, né? Exatamente. Tem um clichê que quando você encontra um problema que seja comum, ou seja, que muitas pessoas tenham aquele mesmo problema, talvez exista uma oportunidade de negócio no sentido de criar uma solução para aquele problema, para aquela lacuna, para aquele desafio. As grandes empresas de tecnologia, as empresas de sucesso, elas não são uma boa ideia. Elas são uma boa solução para um problema das pessoas. E as fintechs seguem essa regrinha também, né? Eu imagino que você já não tenha saído com o produto já na primeira, né? Como é que foi essa validação, essas entrevistas? Como é que foi a primeira ideia que você teve e como é que desenrolou para chegar no que é hoje? A primeira ideia era ser uma rede social de investidores. E inclusive a Infomoney já teve uma rede social de investidores também e tem algumas iniciativas nesse sentido. Era uma rede social paga. E o que eu percebi? Que primeiro as pessoas não querem ter outra rede social nas suas vidas, né? Já tem um monte de rede social. E segundo que ninguém quer pagar nada na internet. A gente brinca, nem R$4,90 tem aplicativo de música na internet. Então, o primeiro produto foi esse, a gente colocou no mercado em outubro de 2015, não deu certo. Tinha pessoas que usavam, pagavam, mas quando você percebe que aquilo não vai escalar, a gente fala, não vai explodir, não vai pegar. Em 2016, refletindo, conversando com pessoas, eu tive uma ideia de falei, vamos mudar, vamos virar um buscapé, um Google, um Trivago de investimentos. O que é isso? Assim como você usa esses buscadores para passagem aérea, hotel, celular, televisão, etc., vamos trazer essa lógica para o mercado de investimentos. Não inventamos a roda, mas não existia nada nesse sentido no mercado de investimentos, para você poder descobrir o que existe de opções para aplicar o seu dinheiro. Então, como você falou, ninguém acerta de primeira. Tem essa ilusão de que o empreendedor tem um momento eureka na banheira, né? Tem um momento eureka, cria uma empresa, vende por bilhões de dólares. Ninguém fez isso na história. Uma outra exceção, até os grandes exemplos, Google, Facebook, etc., tentaram alguma coisa antes. Quem assistiu o filme lá do Face, teve aquele Face Mash, que era, você tinha que falar se a menina era bonita ou não dentro da universidade deles nos Estados Unidos. Aquilo era o MVP, foi uma primeira tentativa que não deu certo do Face. E depois eles melhoraram. Tá. E aí? Não, ia falar o seguinte, para você mostrar um pouco o Yubi, depois a gente vai voltar a essa vida. Se você puder entregar o ouro, eu quero saber qual que é o modelo do Yubi. Você falou, não cobro mais. De graça, tem que ser de graça. Sim. Da onde vem a receita do Yubi, para a gente entender a lógica de um negócio. Claro. O Yubi, então, é esse buscador de investimentos em que, em 2 cliques, quanto você quer aplicar e em quanto tempo, a gente mostra... Gabriel, coloca na tela para gente, por favor. Aí. Então, quanto você quer investir por quanto tempo, são 2 informações super básicas. A gente mostra mais de 1.500 investimentos hoje em todo o Brasil, de mais de 170 empresas diferentes, incluindo do grupo Infomoney, XP, Rico, etc. A gente não ganha dinheiro das pessoas, então é totalmente gratuito, e a gente não ganha comissão das instituições. Isso para ser super imparcial. O que a gente ganha? Chama geração de lead. Basicamente, cada vez que alguém vai para uma instituição, vai para XP, por exemplo, vai para Rico,
e deixa uma informação ou abre uma conta, a gente ganha um valor fixo para todas as instituições. Qual que é o barato disso? É que é igual para todo mundo, para todos os bancos, corretoras. Então eu não tenho nenhum incentivo em privilegiar uma instituição ao invés de outra. O meu grande incentivo é ser transparente e ajudar as pessoas a encontrar sempre o melhor investimento. Seja renda fixa, fundo de investimento, robô de investimento, fintechs que lidam com investimentos. É uma gama muito grande de produtos e soluções de investimento. Então, e o site que a gente está vendo aqui, ele é bem fácil, parece até o Google, né? Tem dois negocinhos para você preencher e tal. Como é que você vê a parte de usabilidade do site? Assim? Como é que foi a tua experiência? Porque é uma coisa que sempre falam de que tem que ser fácil de mexer, tem que ser bonitinho, tem toda essa história. Sim. Né? Como é que foi o teu aprendizado nisso também? A gente fala que o IUB hoje é uma empresa de tecnologia e design. A gente não é uma empresa de investimentos, porque o dinheiro das pessoas não passa pelo IUB. Vai diretamente da sua conta do seu banco para a sua conta na XP, na Rico, para fazer um investimento, ou em outras instituições. Então, tem essa brincadeira que a gente fala no mundo de fintech, que os bancos hoje não são mais instituições financeiras, são grandes empresas de tecnologia. Né? Você quase não tem mais dinheiro, papel, moeda mesmo. Você né? tem até as grandes empresas de tecnologias entrando no mercado bancário. Exatamente. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o IUB hoje é uma empresa de tecnologia e design. Então, design é muito importante. Tem uma usabilidade fácil de entender, uma usabilidade simples, rápida para você encontrar os investimentos, é fundamental. E, inclusive, em razão da, infelizmente, ainda baixa educação financeira da população brasileira. A gente simplifica, enfim, o máximo possível para que em duas informações com design fácil você já possa encontrar os investimentos, sem precisar saber a sopa de letrinha todas, né? Mas já entender quanto você tem de projeção que vai ganhar naquele investimento, quais são as taxas, quem que emite, quem distribui, clico para investir, já vou para o parceiro e já faço minha abertura de conta, já faço meu investimento. Sem precisar entender tudo sobre finanças. Uma brincadeira que eu faço, quando você usa um celular, você não precisa entender sobre cristal líquido, ondas de telefonia. Você precisa saber usar um celular, onde clicar, como liga, como desliga. Para fazer um investimento, você não precisa entender sobre diferença entre IPCA e IPCA 15, curva de juros futuro, etc. Você tem que entender o que é um emissor, o que é um distribuidor, o que é o FGC, como funciona o investimento, a rentabilidade e como abre conta e faz investimento. Claro, de acordo com o seu perfil. Mas a gente simplifica isso ao máximo por meio do design e por meio da tecnologia. E no canal do YouTube procura simplificar mais ainda com conteúdos lá de educação financeira. No canal do YouTube tem um astro aqui ao meu lado. Eu vi também. Você em breve, vamos marcar. Mas tem um astro aqui, uma celebridade, um galã. Celebridade. A gente já fez alguns vídeos super legais. O canal do YouTube é super legal porque a gente inovou no sentido de, ao invés de ficar em frente à câmera explicando sobre investimento, a gente vai até as ruas, conversa com a população, faz vídeo em cima da bicicleta, no ônibus, no avião, vai para outras cidades. É espetacular. É super legal. Eu vi recentemente um da CVM, que eu achei espetacular, que é um negócio que todo mundo tem medo, não sabe como é que você faz de um jeito que é fácil. A gente foi até o Rio, entrou na CVM, conversou com o José Alexandre Vasco, que é o superintendente de proteção ao investidor, primeiro canal do Brasil a fazer isso com a CVM, justamente a gente quer levar as pessoas para dentro das instituições, para dentro da CVM, para dentro do mundo de investimento. Não ser um professor falando sobre investimento. Querer trazer as pessoas para dentro mesmo. Então essa parte de educação financeira a gente trabalha bastante nesse sentido, mas de uma forma moderna. Então com vídeos modernos, com blogs modernos, infográficos, sempre tentando inovar nessa comunicação com as pessoas. Agora me diz uma coisa, tem um monte de advogado aí assistindo, falando, caramba, eu vou fazer a mesma coisa, vou chutar tudo, vou montar uma fintech. Como é que é a vida de fintech? É fácil? Pois é. Deixa eu tirar meu lenço aqui de enxugar lágrimas do bolso. É muito fácil enganar. É muito fácil parecer que é fácil fazer, que é fácil crescer, que é fácil ter dinheiro. A realidade é que é muito difícil. Então, assim, sair na imprensa, sair num jornal, sair numa notícia, é a parte mais fácil. Só que as pessoas acham que isso é sinônimo de sucesso. Eu me encontrei outro dia com uma prima minha, de primeiro grau. Ela falou, nossa, Bernardo, mas você está muito bem, você está muito rico. Eu falei, olha,
Depende de como você mede sucesso, né? Acho que eu estou muito rico em termos de realização pessoal, realização profissional. Eu estou só no começo da carreira, então acho que tem muita coisa, muitos desafios ainda, mas respondendo de forma mais objetiva, é uma vida muito com altos e baixos. É uma montanha-russa. Você acorda entusiasmado, na hora do almoço você recebe um e-mail, uma ligação, fica deprimido ou para baixo, depois fica entusiasmado, à noite vai dormir deprimido. É um desafio muito grande. O Brasil ele ainda não tem um ecossistema suficientemente fortalecido para apoiar novas ideias, desde famílias. Então, meus pais, tios, enfim, quando eu falei que ia sair do escritório que eu trabalhava, um dos maiores do Brasil, para criar uma empresa de tecnologia sendo advogado, eu falei, nossa, você é louco, sabe? Por que você está fazendo isso? Então, tem questão de família, de cultura do brasileiro. A imprensa costuma valorizar mais as empresas já estabelecidas ao invés das menores empresas em crescimento. Então você tem uma ideia de que, olha, você vê aquelas pessoas que já deram certo, mas você não sabe a quantidade de pessoas que não deram certo, entre aspas, na trajetória. As universidades ainda precisam apoiar mais o empreendedorismo. Então, a gente fala ecossistema porque não é só uma caixinha, são várias caixas. E essas caixas todas precisam se comunicar para que seja mais fácil empreender no Brasil. Então é muito difícil, precisa ter muita vontade e não por outro motivo. Tem outro clichê que uma empresa de sucesso é 99% transpiração, 1% inspiração. As pessoas acham que o mais importante no empreendedorismo é a ideia que você teve. De novo, aquele momento eureka. A ideia é o menos importante. Você pode ter a melhor ideia do mundo. O importante é você executar e nessa execução até a resiliência de passar anos sem ganhar nada de dinheiro, olhar para os seus amigos e ver os seus amigos ganhando dinheiro, sendo bem-sucedidos, de novo, seja lá o que bem-sucedido signifique, mas é uma luta diária. E você tem, entrando um pouquinho até nessa luta diária, é uma das coisas que eu, conversando com algumas das pessoas também, você tem dificuldade, que é o seguinte, como é que você mede o teu negócio para até ver a direção que você dá? Né? Porque métricas, quando a gente está falando de internet, você tem milhões, né? Várias, né? Como é que você vê isso no teu dia a dia? Assim, que métricas você acha que são mais importantes? Como é que você avalia se está tendo sucesso naquela pedacinho, naquele MVP que você está fazendo? Como é que é a receita para isso? Isso depende muito do estágio da sua empresa, da sua startup. Quando você está num estágio mais avançado, então você já tem as maiores empresas, startups do Brasil, fintechs do Brasil. No estágio em que elas estão, a sua principal métrica é faturamento. É o número de usuários, então a base de usuários que você tem. Então você tem que analisar diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para entender se você está crescendo em número de usuários, crescendo em faturamento ou não. Nubank, por exemplo, muitas pessoas comentam que o Nubank ele até hoje não dá dinheiro. Né? Correto, não dá dinheiro, mas... Fatura, mas não dá lucro. Exatamente, fatura, mas não dá lucro. O faturamento dele está aumentando. É uma estratégia do Nubank de primeiro reinvestir e depois jogar lucro para o futuro. Quando você está no momento mais anterior, que é um pouco o meu caso, a gente já está acelerando a operação, mas não é do tamanho do Nubank, do Guia Bolso, enfim, dos outros. A nossa métrica principal pode parecer um pouco contraditório, mas é feedback de usuário. O que é isso? Quando você tem um produto e as pessoas falam, olha, esse produto, ou então usar o YUB mudou a minha vida, eu consegui encontrar um investimento como eu nunca tinha encontrado na vida, eu tirei dinheiro da poupança pela primeira vez na vida, essa é a maior indicação, é o maior indicativo de que você está construindo um produto relevante para as pessoas. E aí qualquer coisa que seja relevante tem um potencial grande de crescimento. Sim. É questão de você ajustar, calibrar o seu canal ou os seus canais de crescimento, mas se você tem um produto muito bom, ele vai dar certo. Então, quando você é menor, a métrica é muito menos se você está crescendo em faturamento, porque crescer do 0 para R$1.000 é muito fácil. É muito mais fácil. Ou crescer de 0 para 1.000 clientes também é mais fácil. Mas o difícil no começo é saber se você tem um bom produto. Então, tudo em startup depende da fase, as métricas são diferentes, a gestão da empresa é diferente, o crescimento é diferente, a startup ela vai vivendo de acordo com fases mais ou menos definidas. E você é um advogado, você não é um administrador, você não é um cara de TI e tal. Então, isso tudo é na raça. Tem que procurar parceiros, tem que fechar gaps. Eu aprendi a programar, então no começo da empresa eu programava, aprendi a programar em cursos da internet.
Depois, bom, o lado bom de ser advogado é que todos os contratos eu faço, então não tem gasto nesse sentido, mas eu me certifiquei primeiro como agente autônomo de investimentos, nunca exerci, mas me certifiquei pela Ancor. Então eu fui muito pesquisando, me aperfeiçoando, fazendo cursos na internet, fiz cursos do Infomoney, curso sobre investimento, renda fixa, fundos. Então de fundo imobiliário aí que dizem que é muito bom. É muito bom, é muito bom. Eu já aprendi com alguém aqui. Mas, então eu fui muito caçando esses conteúdos nas maiores referências do Brasil para aprender. Tem que ser autodidata, tem que ir atrás do conhecimento. Como empreendedor, não existe uma escola de empreendedorismo e ninguém nasce como empreendedor. Eu até começar o IAB nunca tinha me imaginado como empreendedor. Já pensei em ser diplomata, já pensei em ser astrônomo, adoro astronomia. Então todo mundo pode ser empreendedor. Você precisa ter muita vontade de ir atrás, consumir informação e curiosidade. Tá bom. Quando a gente está falando agora, você também é diretor da BFintech, né, Bernardo? Sim. Como é que você vê, assim, você já deu um panorama para a gente um pouco de como é que é esse ambiente de fintechs aqui no Brasil, mas desenvolve um pouco mais. Quais são os segmentos dentro de fintechs que você acha que estão maiores, que você tem mais fintechs, que o mercado está mais desenvolvido hoje em dia? Fintech é tecnologia aplicada a produtos e serviços financeiros. Em outras palavras, fintech é você lidar melhor com o seu dinheiro, seja investir, seja tomar crédito, comprar câmbio, contratar um seguro, comprar um bem, um produto, um serviço numa loja. Fintech é isso, é melhorar a experiência que você tem com o dinheiro. As fintechs elas surgiram fora do Brasil, começaram a crescer muito no Brasil nos últimos anos, então 2016 e 2017, mas principalmente 2017 foi o ano dourado das fintechs no Brasil, 2018 está sendo muito bom também. E a gente tem várias verticais, como eu mencionei. Tem desde Bitcoin, banco digital, cartão de crédito sem tarifa, cartão de débito, investimento, câmbio, seguros, meios de pagamento. Tem várias verticais, peer-to-peer, que é uma modalidade recém-regulada e autorizada pelo Banco Central. Existem várias verticais, algumas crescendo mais do que as outras. Hoje, verticais que crescem muito. Crédito é até pelas características da sociedade brasileira, as fintechs de crédito crescem muito. As fintechs de meios de pagamento, então facilitar a forma pela qual você, de novo, compra ou paga por bens e serviços, tem crescido muito também. Mas existem outras, tem outras verticais que têm um grande potencial de crescimento. O peer-to-peer, como a gente mencionou, desintermediar uma operação de crédito e permitir que o tomador pague menos juro e que o investidor tenha uma rentabilidade mais alta. É um segmento que vai crescer muito agora com a autorização pelo Banco Central. Ano passado, a CVM autorizou os crowdfundings. Aquelas plataformas de investimento coletivo também tem crescido muito. Tem algumas verticais muito promissoras dentro do universo fintech. Bom, você, o IAB, posso imaginar que já está num outro estágio, até porque você recebeu um aporte, que acho que é o sonho de todo iniciante, né? De toda empresa. Ele ficou milionário, ele saiu na imprensa dizendo que agora ele é milionário, que aí recebeu um aporte de 1 milhão. Sim. Para quem está começando, não sei se é a BFintech que tem essa possibilidade de ajudar, mas para quem está começando ou para quem já está um pouco iniciado, mas precisa de um aporte e tal, como é que o cara procura um apoio para isso? Além do apoio de vocês, vocês podem investir também, né? Os seus milhões, já que eu ganhei 1 milhão. Receber aporte não vai ficar milionário. A BFintechs ajuda. A gente tem um trabalho de aproximar investidores de fintechs. Mas, de novo, voltando um pouquinho ao que tinha comentado, o ecossistema ainda é muito incipiente. Não existem muitos grupos ou muitos fundos no Brasil que investem em inovação e startups. Então é um trabalho difícil. Um dos grandes desafios é você conseguir essa primeira rodada, porque quando você consegue a primeira rodada é uma validação de que alguém experiente chancelou e colocou dinheiro no seu negócio. Mas é muito trabalho de formiguinha, de ir atrás de fundos, aceleradoras, incubadoras, pessoas físicas com potencial financeiro maior, com mais recursos, que gostem de inovação. É um trabalho muito difícil. Acho que de tudo do empreendedorismo, não é o mais difícil captar dinheiro, captar recursos, mas é uma das grandes dificuldades e é uma grande barreira que pode determinar a continuidade, o sucesso ou o fracasso, não do produto, mas da sua empresa, porque sem dinheiro você morre. Não tem muita resposta para isso. No meu caso, eu falei com mais de 170 pessoas diferentes para investir no IAB.
o IAB é ruim porque eu falei com 170 pessoas? Não. Não. É uma dificuldade do brasileiro de querer investir quando a Selic estava a 14% ao ano, que foi quando eu captei, ninguém queria arriscar seu dinheiro podendo ganhar 14% ao ano em renda fixa. Então ainda é uma característica do Brasil dessa dificuldade de captar dinheiro. Sensacional. Ótimo. Chegamos ao final, né? Chegamos ao final. Daqui a pouco, se tivesse mais 10 minutos, ele captava mais uns 10 milhões já aqui. Pegava, né? já tem gente E vocês, colocando no Facebook 5 milhões de cada um aqui. Cada um. Não, mas que obrigado, Bernardo. Obrigado pela oportunidade. Foi ótimo, você esclareceu bastante coisa aqui da vida fácil, que é o fintech, né? Vida moleza. Vida de apresentador é mais fácil, né, Gustavo? Vai bem mais tranquila. Parabéns, cara. Obrigado. Obrigado e até a próxima. Parabéns, obrigado. E para você que está aí, semana que vem tem mais inovação por aqui. Grande abraço. Bom feriado. Tchau, tchau.